Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, por favor. Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9, palavra do Senhor. Assim revela-nos a palavra do Mestre, lá em Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao 9. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouviste e viste de mim, isso praticai, e a paz e o Deus da paz será convosco. Semana passada falamos sobre a ansiedade e começamos a fazer essa introdução dizendo que a ansiedade é um problema mundial. Afirmamos também semana passada que mais de 60%, alguns falam 50%, outros 70%, vou ficar nos 60%, mais de 60% das pessoas que se internam em hospitais têm origem das suas doenças nas questões emocionais. Muitas idas em hospital poderia ser evitada se controlássemos um pouco a nossa ansiedade, que pode gerar depressão ou pode gerar doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas são doenças que se originam no cérebro. O problema é que nós sentimos a dor no corpo. E também falamos semana passada a definição grega da palavra ansiedade. Os irmãos estão lembrados o que é? Ansiedade é como se fosse uma corda, como fosse aquela brincadeira de cabo de guerra, onde duas pessoas ou dois grupos puxam uma corda de um lado e o outro puxa do outro. A ansiedade é quem está no meio, sentindo a tensão, tanto para a direita como para a esquerda. Ou de uma outra forma é como uma corda para se enforcar. É uma dor, é algo que está prendendo a gente. Essa ideia da ansiedade, lá na língua grega, traz essa ideia de uma corda sendo puxada. É como se algo estivesse sendo puxado, uma dor. E a depressão e a ansiedade, ela é tão problemática que ela atinge qualquer classe de idade e também financeira. Atingem pessoas das mais ricas e das mais pobres. Atinge das pessoas de qualquer país, de qualquer etnia. A ansiedade é um problema de hoje. É uma ansiedade que ataca crianças, que ataca velhos, ataca as mães, ataca pais. É geral. É um problema realmente grave, é um problema que existe. Mas semana passada nós trabalhamos e crescemos sobre a importância de fazermos um bom diagnóstico do que é a ansiedade. E nós mostramos semana passada, através da palavra, que a ansiedade ela é um medo não só do que aconteceu no passado, mas é um medo daquilo que aconteceu no passado aconteça novamente aonde? No futuro. A ansiedade, em outras palavras, é um medo tremendo da dor que me assolou no passado. Ela volte a repetir no futuro. E essa dor é tão intensa, ela é tão intensa que ela me bloqueia, que ela me trava. Ela me trava de forma horrível. E terminamos semana passada com uma frase dizendo assim:
quando a minha fé, ela termina, ali que começa a ansiedade. Em outras palavras, ansiedade e fé não conseguem conviver juntas. Porque a ansiedade começa aonde a fé termina. Isso é tão profundo. Isso é tão profundo eu entender, para que eu consiga caminhar para o segundo alvo, que é o alvo deste domingo. É onde nós vamos crescer no remédio. Se nós voltarmos os nossos olhos para a Bíblia mais uma vez, especialmente lá no versículo 6, nós vamos perceber algo tremendo lá. O apóstolo Paulo dizendo no versículo 6, para nós não sermos ansiosos, e a partir daqui ele começa a trazer um remédio para nós. O remédio que ele traz, sejam tudo porém, em tudo sejam porém, conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E o versículo 7 nos revela assim, versículo 7 nos revela assim, em outras palavras, eu preciso pensar coisas boas. O remédio da ansiedade, ela está em nós sabermos usar o nosso tempo com Deus. Sabe por que nós andamos hoje tão ansiosos? É porque nossa mente fica ocupada o dia inteiro com trabalho, com redes sociais, com vídeos curtos da internet, ou literalmente pequenos vídeos. Para você ter uma noção, hoje nós temos um problema sério com as crianças, aonde estão dizendo que muitas crianças têm hiperatividade ou TDAH, só que já tem estudos demonstrando que muitos dos casos de crianças com TDAH, ou por exemplo com hiperatividade, o motivo chama-se tela de computador e televisão. A questão é tão séria, mães, preste atenção nisso daqui que eu vou dizer. Tem alguns estudos voltados para a área infantil, dizendo o seguinte, sabe aqueles desenhos que só criança gosta? Aquele desenho que criança de 2 anos assim fica vidrado? Alguns estudos demonstraram que a criança ela consegue prestar atenção numa imagem por volta de 15 a 20 segundos. Isso é pouco ou muito tempo? Pouco. O que acontece? Ela senta para ver um desenho, depois de 15 segundos, 20 segundos, ela já não tem mais interesse de ver aquele desenho. E é assim que a criança faz? Ela vai embora depois de 15 segundos? Não, porque essa pesquisa ajudou essas empresas que fazem os desenhos, aonde elas mudam de quadro os desenhos, a cada 15 segundos, 12 a 15 segundos, ele muda de quadro, muda de cor, muda de sensações. Se você assistir um desenho com seu filho, esse desenho bem infantil, vai perceber que a cada 15 segundos aproximado, existe uma mudança de quadro, uma mudança de assunto, uma nova perspectiva do desenho, que faz a criança voltar a ter interesse. E voltada com isso, com outro estudo que eu estava já dizendo, muitas crianças hoje estão hiperativas, porque elas estão tão acostumadas com todo em 15 segundos terem o quê? Um novo quadro, uma nova informação, a tela do celular, com licença, aonde você fica passando as informações, onde mães, querendo ter paz para fazer o almoço ou fazer uma outra atividade, dá um celular para a criança, aonde que a mãe diz que ela precisa de paz, de tempo, ela entrega e a criança fica como? Já viu seu filho assistindo um videozinho na televisão? Toda hora fica passando. Sabe por que hoje nós temos crise de ansiedade? É porque a nossa mente está lotada de informação. Sabe outro motivo da ansiedade? Vou te falar mais um estudo que tem. Começaram a perceber, em alguns estudos, na área de comércio, para fazer a gente comprar coisas, perceberam que quando um adulto, agora não é criança, é adulto, quando o adulto ele recebe informações de calamidades, roubo, violências, informações de problemas, informações de situações
calamitosas, ele possui uma tendência a consumir coisas. Sabiam disso? Quanto maior o nível de estresse voltado para a violência e para o medo, maior é o desejo que a pessoa tem de consumir. Você acha que é à toa que as propagandas mais valiosas da televisão, elas se encontram nos famosos telejornais? E quando está passando uma coisa muito problemática, uma desgraça na televisão, do nada aparece uma propaganda de um seguro de carro ou de um produto para a saúde. Estão trazendo à memória algum programa de televisão que acontece isso? Alguém que traz um anúncio, porque eles sabem que quanto maior a desgraça, maior a tendência da pessoa a consumir. A grande questão é que essa pessoa recebe tanta informação, mas tanta desgraça, que ela fica com tanto medo, ela fica com tanta ansiedade, que ela consome como? Fazendo compras, ela consome melhorando a qualidade da sua casa, porque ela tem medo de sair de casa. Aí ela pensa, já que sobrou um dinheirinho, vou colocar uma piscina na minha casa. Não é que o dinheiro só sobrou, é que muitas pessoas têm medo de ir para um clube ou para um local de outra piscina, porque tem tantas histórias que pode acontecer tanta coisa. Pessoas que compram um carro ou compram um veículo, vê tanta desgraça na rua, que a primeira coisa que ele faz é colocar um seguro, como se o seguro do carro ou da sua casa fosse mudar a sua vida. Eu não estou defendendo a compra ou não de um seguro, ou ir ou não ter uma piscina em casa. Eu só estou dizendo que o excesso de medo, a excesso de ansiedade, produz e motiva a gente a fazer muitas coisas estranhas. Em outras palavras, sabe como que eu vou usar o remédio contra a ansiedade? Eu preciso, versículo 7, alimentar minha mente com as promessas de Deus. E sabe como que esse remédio funciona? Já aprendemos algo. Qual é o remédio? Qual é o remédio para vencer a ansiedade? Alimentar a nossa mente com as coisas de Deus. Podem repetir comigo, para os irmãos decorarem. Qual é o remédio contra a ansiedade? Coisas de Deus. E se eu jogar mais um versículo para frente, olha o que o texto fala. Então, irmãos, tudo o que for, podem ler comigo, fazendo um favor. Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável. Parece nossos jornais, não parece? Coisa muito amável, né? Amável. Tudo que é de novela, só tem coisa de boa fama, não tem? Não, né? Tudo que, e se alguma virtude há, novela também só tem virtude, né? Se alguma virtude há, ou algum louvor existe, isso que ocupe o vosso. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, eu preciso alimentar a minha mente com coisas boas. E como que eu vou tomar esse remédio? Quem aqui já usou antibiótico? Geralmente o antibiótico, pode mudar, mas eu lembro que muitas vezes antibiótico lá em casa, muitos médicos passam de 8 em 8 horas, ou seja, 3 vezes ao dia. Vamos utilizar essa dose para nós aqui? Ok? 3 vezes ao dia. Vamos voltar lá para o versículo 6. No versículo 6, Mariana, no versículo 6, vamos voltar. O que ela mostra? Aí embaixo fala como é que eu vou tomar a medicação. Como é que eu vou alimentar a minha mente? Ali tem 3 jogadas. Preste atenção. Tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, os seus pedidos, com oração e com súplica. Mas vocês perceberam que a oração aqui parece que está repetindo, sejam conhecidas diante de Deus, a mesma coisa? Porque para Deus,
para que seja conhecida diante de Deus a minha petição e as minhas súplicas, é através da oração, não é? É que lá no original grego, aquela palavra oração ali, ela traz a ideia de orar adorando. Orar como? Exaltando a Deus. Não é orar, não é só uma oração com vários momentos de pedido, mas é orar eu adorando a Deus. Em outras palavras, o que o texto está me dizendo aqui, que a primeira dose para a cura da ansiedade é eu adorar a Deus. É eu lembrar, trazer à memória aquilo que Deus é. E vamos lembrar de algumas coisas que Deus é aqui nessa noite. Sabe o que Deus é? Imutável. Deus é grande. Deus é infinito. Deus é eterno. O nosso Deus é o Deus onipotente. É o Deus onisciente. É o Deus fora do tempo e dentro do tempo. É o Deus de longe, o Deus de perto. É o Deus transcendente e ao mesmo tempo o Deus pertinho da gente. É o Deus soberano que controla tudo. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E agora eu vou trazer à memória Isaías capítulo 40, do versículo 12 em diante. Isaías capítulo 40 fala que o nosso Deus é tão grande, mas é tão grande, que todas as nações da terra, perante Ele, parece como se fosse um pó sobre a balança. Isaías 40, do 12 em diante, diz que todas as nações da terra parecem um pingo de água que cai dentro de um balde. Até tem um termo lá demonstrando que essas nações parecem um vácuo, ou seja, eles não são nada. É o texto dizendo que o nosso Deus é tão grande, que Ele mediu o céu através das suas mãos. Que o nosso Deus é tão grande, que ninguém pode ser contra Ele. O que o texto está me ensinando é que quando eu adoro a Deus, eu começo a perceber que a minha ansiedade, que a criminalidade, que os problemas, que as doenças, que qualquer situação é nada perante o nosso Deus. Que aquilo que nós acreditamos que possa ser um grande problema não se compara perante o nosso Deus. E isso vai acontecer em nossa mente quando eu trouxer à memória coisas boas através da adoração. Está ansioso, irmão? Primeira dose do remédio, qual que é? Qual que é? Adore. Pastor, quer dizer que quando estiver ansioso vou botar um louvor lá e vou começar a cantar? Não confunda adoração com cantar, por favor. Eu posso adorar cantando? Sim. Mas a adoração aqui que o texto está dizendo é eu separar um tempo. É eu parar tudo. Eu não estou ansioso? Como é que a gente faz para tomar um antibiótico? Eu lembro que lá em casa é bem interessante. Quando a gente vai tomar um antibiótico, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. Acontece na sua casa também? Pegar o celular e agendar um alarme para tocar. O interessante que já aconteceu com a gente, não dividimos muito bem o horário, que um dos horários ficou no meio da madrugada. O telefone toca. E o que eu faço? Eu levanto. Eu pego o comprimido, a água e tomo medicação. Não me interessa se eu estou com sono ou sem sono. Eu tenho que obedecer o tratamento para que ele faça efeito. O que o texto está me ensinando aqui, que para eu vencer a ansiedade, é eu parar tudo, dobrar o meu joelho e adorar. Não somente adorar. Qual a segunda dose do remédio? Depois de adorar, levar diante de Deus os meus pedidos. Sim, irmãos. Deus, Ele quer ouvir os teus pedidos, mesmo Ele sabendo tudo.
mesmo que antes que a palavra lhe chegue à língua, mesmo ele sabendo do seu desejo, ele quer ouvir de você os teus pedidos. Peça a ele. Tenha vergonha não. Abre o coração e fala: Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou cansado. Senhor, está doendo. Senhor, eu estou com medo de andar na rua de tanta criminalidade. Senhor, eu estou com medo porque eu descobri uma doença que está me atacando. Senhor, eu estou com medo porque está acontecendo isso, aquilo, outro. Mas o interessante é que não fique pedindo muito para Deus. Porque quando eu gasto o meu tempo adorando a Deus, escuta bem isso aqui. Quando eu tomo a primeira dose, e a primeira dose o que é? Adorar. Quando eu gasto tempo na primeira dose, quando eu vou tomar a segunda dose, que é pedir, a gente vai fazer isso rapidinho. A gente vai estar já ansioso para tomar a terceira e última dose. Porque quando eu entendo quem Deus é, eu começo a perceber que o meu problema é tão pequeno que eu nem gasto muito tempo nele. Estão conseguindo entender a lógica santa? Eu só fico muito tempo ansioso porque eu esqueço quem meu Deus é. Mas quando eu lembro quem meu Deus é, eu não peço muito porque eu já sei que Ele é poderoso. Eu já sei que Ele não perdeu o controle da história. Muitas vezes ficamos ansiosos porque a gente esquece na prática quem Deus é. Sabemos na teoria quem é seu Deus. Ah, o meu Deus é grande, maravilhoso, eterno. Mas na prática, a gente morre de medo. Primeira dose, adoração. Segunda dose, pedidos. Só que quando eu começo a pedir, lembrando quem Deus é, eu já vou logo para a terceira dose. Qual a terceira dose? Eu começo a agradecer a Deus. Agradecimento, ações de graça é a terceira dose, uma das mais poderosas que temos. É quando eu paro e eu percebo que Deus continua cuidando de mim. Eu não sei você, mas essa semana que passou, esses últimos 7 dias, eu passei por problemas grandes, situações até emocionais profundas. Mas algo eu percebi durante a semana, que mesmo com lutas e dificuldades, Deus me deu todo santo dia a força para levantar, acordar, me alimentar e estar aqui hoje com vocês. Isso é ação de graças. Nós andamos ansiosos que a gente não percebe que Deus está agindo, porque a gente fica tão focado no problema, a gente esquece quem é nosso Deus, que a gente esquece de contar as bênçãos. Meus irmãos, eu quero fazer um convite para você. Alguém aqui já fez aquele exame? Me fugiu o nome. É que eu não preparei isso, me veio a memória agora. Aquele exame de pressão que tem que ficar 24 horas com um aparelhinho no braço. Quem me lembra o nome? Sabe o que é? É verificar a pressão. Eu lembro que... 24 horas, né? Eu lembro que a minha mãe já fez isso e ela reclamava muito que ela ficava aquele negócio enchendo de tempo em tempo, não sei quantos minutos, mas toda hora ela tinha que andar com uma folhinha do lado, uma ficha, que ela pegava a caneta. Peraí, estou andando. Peraí, estou almoçando. Ops, estava no banheiro. Ops. E o chato era quando estava dormindo, que ela acordava. Ela falava, Cleuta, acordava, aquela pressão no meu braço. Ela tinha que anotar tudo. Sabe para quê? Com as anotações dela, somado com aquela avaliação, o médico poderia fazer totalmente a avaliação correta da pressão dela. Sabe o que eu aprendo com isso?
E muitas vezes nós estamos ansiosos porque nós não escrevemos os nossos pedidos num papel. Parece simples, mas é tão profundo. Meu convite é: quer vencer a ansiedade? Pegue uma folha. Irmãos, por favor, pegue uma folha. Quem já é mais tecnológico, pega um bloco de notas, mas anota no seu celular. Pega uma folha e crie 3 colunas. Uma, coloca a sua data, a data que está vivendo hoje. Na segunda coluna, coloca o pedido. Estou com medo, estou nervoso, descobri uma doença, briguei com a esposa, briguei com o esposo, o filho me fez raiva. Não acontece isso? E na frente, quando a coisa solucionar, você escreva: fiz as pazes com a esposa, fiz as pazes com o esposo, o meu filho veio e me deu um beijo e falou que me ama, a situação financeira curou, eu consegui um remédio que conseguiu aliviar a minha dor. Escreva, conta, que você vai perceber como Deus tem cuidado de você. Temos andado ansiosos porque nós esquecemos das bênçãos de Deus. Você já parou a pensar quanto vale a tua família que está viva do seu lado? Você já parou para pensar como você é valioso, as suas pernas, você tem olhos, você tem nariz? Nesta igreja que está aqui hoje, todos nós almoçamos, não almoçamos? Ou tem alguém aqui de jejum? Jejum obrigado porque não tem comida em casa. Agradecer a Deus porque eu tenho comida. Agradecer a Deus que eu tenho o estômago para comer, ingerir e fazer o necessário para que aquela comida me dê energia. Louvado seja o nome do Senhor, os amigos que eu tenho. Você já louvou a Deus por sua salvação? Você já louvou a Deus que se você fechar o olho agora você vai abrir no céu? E aqui já estou na minha conclusão que eu pergunto: você tem essa certeza? Se porventura você viesse a falecer nesta noite, agora, aqui dentro da igreja, você teria certeza que você abriria os seus olhos lá no céu? Só tem uma forma que me garante entrar no céu. E essa forma chama-se Jesus. Só através de Jesus, aceitando Ele como meu único Senhor, é que eu posso ser salvo. Entrega a tua vida a Jesus se você não tem certeza. E se você já tem, adore por tua salvação. Pare de reclamar. É verdade que família te dá raiva de vez em quando. É verdade que o trabalho te dá trabalho. É verdade que a saúde muitas vezes te dá trabalho. Mas comece a adorar a Deus. Porque, e aqui eu quero terminar, escute essa frase final aqui: um coração grato, não há espaço para ansiedade. Podem repetir comigo? Um coração grato. Não, mais uma vez, por favor. Um coração grato. Porque quando ela começa a apertar, eu paro e vou tomar as 3 doses da medicação. Quais são as 3 doses? Adoro. Mas eu quero pedir. Adora. Mas eu estou com problema. Adora. Mas eu quero clamar. Adore. Depois você clama. Porque quando você adorar bastante, você vai perceber que o seu pedido pode ser rapidinho. E logo você já vai estar passando para as bênçãos. Porque Deus vai trazer à memória que Ele tem cuidado de você. Aí você vai ter uma vida de fé. E aí você vai estar pronto para a verdadeira cura. E sabe como acontece a cura total da depressão? Ou a cura total da ansiedade? Próximo domingo. Que esse texto vem mostrar a cura final. Porque a gente não quer ficar tomando remédio direto. É lógico que a gente orar é muito bom. Mas é muito bom quando eu oro sem ansiedade. Para vencer a ansiedade, eu tenho que saber me diagnosticar que Deus não perdeu o controle da história. E eu tenho que utilizar o remédio de Deus, que é adorar. Adorar não é cantar aqui que eu estou dizendo. Repito, desculpa me alongar.
É eu separar um momento para dobrar o meu joelho, ou sentar, ou parar para o quê? Para adorar, para pedir, rapidinho, e para agradecer. Faça isso. Versículo 7, mais uma vez. Versículo 8 quer dizer, mais uma vez. 8. Então, irmãos, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama e de alguma virtude, seja isso. Mas pastor, quer dizer que eu não devo ver novela? Quem gosta de ver novela aí? Gente, é de boa fama? É de virtude? A grande verdade é que ela entretém, ela me enterte. Só que tem outras fontes de entretenimento que não vai alimentar a minha mente com coisas ruins. Pastor, quer dizer que eu vou parar de ver jornal? Cada um faz sua escolha. Eu, Clelton, eu já parei de ver jornal. Eu já parei. O máximo que é uma atualização que eu uso na internet para coisa pequena. Porque muitas vezes eu saía pior do que melhor. Eu só estou compartilhando que ouvir notícias é bom, mas a me alimentar minha mente com coisas melhores é melhor ainda. Adore, peça rapidinho e agradeça. Você vai vencer a ansiedade. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Meu Pai,